Atenção, emissoras, para o top de 5 venenos reais que você ignora porque não acredita na sua avó. Olha aí, boa noite! Boa noite pra você, boa noite pra sua vaca, pra sua família, boa noite pra todo mundo. Viram aí? Esses venenos, os venenos antigos que os nossos avós nos alertavam e ninguém acredita. Eu vou contar uma história rápida. Já, logo, cara. Vai lá. A minha avó, todos esses alertas que a minha avó dava, ela não dava de maneira suave. Ela falava que um cara tinha morrido disso. Não era coisa tipo assim, faz mal. Fulano sobrinho e morreu. Fulano, sobrinho de não sei sempre quem. Conhece alguém, né? Não, só que o detalhe, e eventualmente a gente cresceu o suficiente pra ter memória e notar, é que era o mesmo cara. O mesmo cara morreu de tudo isso. A gente chamava Joaquim do Juca. Porque o pessoal do interior, você não tem sobrenome, né? O seu sobrenome é o seu pai e tal. Então, Joaquim, filho do Juca. Porque o Joaquim do Juca comeu manga e tomou leite e morreu. Porque o Joaquim do Juca jogou futebol depois de almoçar e morreu. Aí um dia a gente percebeu e falou assim, mas Joaquim do Juca já morreu quantas vezes? Quantos Joaquim tem o Juca, pelo amor de Deus? E o negócio é que ele é só um cara azarado, né? Não é nem que é mentira. Mas é imortal, né? Ele morre e volta. Às vezes é porque ele morria das coisas e os pais dele faziam um novo. Pode ser também. Agora, imortal ele não era. Um cara que morreu 30 vezes, imortal ele não é. E é bom porque você aproveita tudo, né? Reaproveita documento, aproveita tudo. Bom, então nós vamos começar hoje o Papo de Mestre número 43. Mas antes de falar o tema, antes de falar qualquer coisa, vamos apresentar nossos participantes. Começando pelo dono da coroa, aquele que é o primeiro de seu nome, aquele que é o bálsamo para as almas doentes, a cura para os venenos do mundo, da Paraceia, o sujeito que pisou na cobra até ela reclamar, o Jesus, Baal. Pisou na cobra e mostrou o pau. Não pra mim. Que isso? Não? Já passou das 10, parceiro. Fala, galera, Baal aqui. Não estou mostrando o pau ainda, mas amanhã teremos Warhammer Fantasy, assim como em todas as terças-feiras, com exceção da terça-feira passada que rolou um imprevisto entre os participantes, mas se tudo der certo, permaneceremos aí firmes e fortes e sangue para o Deus do Sangue. E em breve, pus para o Deus do Pus. Eita, o troço começou animado, hein? Vamos falar agora da nossa pérola, aquele que tá no meio, aquele que parece saudável, mas é puro veneno. Aquele que provoca febre alta na nossa audiência feminina. Aquele que faz palpitar os corações dos menos afortunados, o Mr. Salada. Como dizem, né? Os venenos mais perigosos estão nos menores frascos. Olha só, poético. É por isso que eu sou baixinho. Fala, galera. Tudo bem? Marcelo, Mr. Salada aqui. Estou aqui às segundas no Papo de Mestre. Estou às terças no Warhammer Fantasy, menos quando o Jesus resolve mostrar o pau, e aos domingos narrando a Forja da Manhã, nossa campanha de D&D quinta edição. Teve ontem o seu segundo episódio. E que a audiência está crescente cada vez mais. Crescendo até que tampa no sol. Por último, eis-me aqui, né? Eu, que tô só o pó da rabiola. Que eu já tô preenchendo a cartelinha do meu plano de saúde e esperando 2 meses pelo atendimento. O Mr. Red, o Sr. Vermelho, que está aqui toda segunda-feira no Papo de Mestre. Fico curiando os jogos dos nossos nobres companheiros e preparando nossa primeira aventura de Ordem Paranormal, que já está em vias de fato. Qualquer sexta-feira dessa aí, sem ser essa semana, a gente já começa uma transmissão prévia e
vai direto para o jogo. Então hoje, Papo de Mestre número 43, venenos, doenças e essas coisas remosas. Vamos falar daquilo que, já antecipando, tem toda a cara de ser uma coisa legal de ser usar na aventura, mas ninguém sabe usar direito. Aquilo que todo mundo quer fazer na sua narrativa, mas sempre tem um clérigo que estraga os seus planos. Então, sem mais delongas, vamos lá. Venenos, doenças e pestilências. Nossa primeira enquete já é para falar disso daí como um tabu. Por que é um tabu? Como eu falei, primeiro que tem gente que pode levar, dependendo da situação, levar como gatilho. Tem gente que não vai saber usar. E venhamos e convenhamos. Peligro E venhamos e convenhamos, os sistemas geralmente eles meio que se sabotam nesse sentido. Então vamos lá, vamos começar com quem entende dessas coisas caóticas e dessas coisas ilegais, que é o Marcelo. Marcelo, por que usar veneno e doença no RPG pode ser considerado um tabu? Cara, então, eu acho que o primeiro tabu nesse sentido é por serem coisas. Os veneno, claramente isso é uma coisa legal. A gente leva isso da nossa vida atual. Um veneno. O objetivo de um veneno, ele é sempre, assim como o objetivo de uma arma de fogo, é sempre causar o máximo de dano possível ao outro, correto? E então, não tem uma justificativa razoável pra isso. O cara não vai tipo, tô carregando um vidro de veneno. Pra quê? Não, porque eu vou usar pra caça. Você não vai usar veneno pra caça porque você vai estragar. Pra me defender. Você vai estragar a carne, enfim. Então, e doenças também são coisas que são naturalmente ruins, associadas a todo tipo de nocividade. Então, quando você tá narrando uma sessão de RPG, os dois temas raramente são temas que os jogadores façam uso. Né? Tipo, é muito raro que o jogador fale, não, eu vou usar essa magia que eu tenho aqui pra causar doença em massa. Tipo, porque isso não é uma coisa boa de se fazer. Rapaz, eu já vi os jogadores que fazem essas paradas aí, viu? E se eu fosse você, Salada, você tá embaixo do Baal aí. Sempre tem um psicopata. Sempre tem um psicopata. Não vou nem debater esse papo. Mas só se você estiver jogando com um personagem maligno. Que por sinal era. E muito. Por sinal era, exatamente. Então, assim, eu acho que a gente tem um certo tabu em tratar disso, porque são coisas que não são de uso direto permanente pelos jogadores, né? Elas não são de uso direto. Eu acho que acaba que elas são muito mais utilizáveis pelos NPCs. Então é uma coisa que às vezes você não dá tanta atenção assim, no sentido de abrir espaço para os jogadores usarem, você não vai pesquisar muito, você não vai avançar muito na disponibilidade disso, justamente porque é uma coisa que as pessoas raramente vão, jogando com personagens bons, né? Raramente vão ter interesse em fazer. Tem um disclaimer no capítulo de doenças do livro do Warhammer, que é bem interessante também, aí já é do ponto de vista de mestre mesmo. Ele fala assim, claro que doenças é um assunto muito presente no Warhammer, porque a gente tem um Chaos God Nurgle, que é o deus da pestilência e do desespero. Então, é um assunto muito bem presente. Então, podem existir aventuras que são focadas nesse assunto. É uma coisa que é comum. É um mundo mid-low magic. Então, as doenças fazem um efeito muito, muito, muito drástico na população, nos NPCs e até mesmo nos jogadores. E por causar efeitos drásticos nos jogadores, é que eles falam assim, ninguém quer ficar com seu personagem acamado durante a sessão inteira enquanto o resto sai pra se aventurar. Então talvez esses sejam uns motivos também que façam que doenças e venenos e coisas debilitantes sejam menos utilizadas, até mesmo pelos mestres durante as campanhas. Né? E tem outra coisa que o sistema coloca, que é... Não o sistema, desculpa. Outra coisa que a gente geralmente coloca, e a gente já falou disso aqui algumas vezes, que é aquele lance das pessoas jogarem geralmente como os heróis, como aqueles que fazem o bem e tudo mais. E se você fica insistindo nesse tipo de situação, você acaba insistindo num comportamento ruim, maligno.
por parte do jogador interpretando o personagem. Então, muitos não veem graça. Apesar que você sempre tem um ladino caótico lá, que tá doido pra ficar passando alguma treta na adaga pra ficar dando uma penalidade pro inimigo e tudo mais. Então, no final das contas, você tem esse como o primeiro tabu, o primeiro probleminha que a gente vai encontrar por conta da malignidade do negócio. E o segundo... Mas isso daí... diga. Pode continuar. Não, pode que é no mesmo assunto, eu já ia dar uma virada aqui. Tá. Então, mas é porque eu tô no ponto de vista também dos próprios mestres, que raramente colocam seus jogadores, seus personagens, os jogadores, doentes. Sim. Que aí... Porque é uma coisa, talvez, mais pertinente do D&D, que são as magias clericais de remover doença e remover veneno. Sim. São magias de nível baixo, que fazem com que qualquer veneno e ou doença fiquem irrelevante. Então, qual seria uma saída pra isso? Será, vamos banir essas magias? Não vai ter mais, o clérigo não pode usar? Ou a gente vai usar venenos e doenças que são mais fortes que essas magias, elas não conseguem depurar um corpo depois que ele é tocado por esse tipo de doença? Como que a gente pode minimizar essa questão, né, da doença e do veneno ser irrelevante no D&D? Jesus é um cara que fala por parábolas e ele sempre prediz as coisas. Era exatamente nesse caminho que eu tava indo. Que o lance, já que você já comentou, eu ia falar o seguinte: eu gosto de usar bastante doença nas narrativas. Então, quem nunca não tava indo numa mesa minha que não pegou um resfriado forte? Quem nunca não teve a disenteria porque tava comendo carne de ogro e de repente teve um ataque digestivo fulminante? E isso daí geralmente acontece porque as personagens, né, as pessoas jogáveis da aventura, elas estão sempre em contato com tudo aquilo que é ruim, pô. Noite mal dormida, tá sempre ao relento, comendo mal, dormindo mal, descansando pouco, em contato sempre com coisas pestilentas, com peçonha, com várias e várias coisas que realmente atrapalham a sua vida, a sua saúde. Então eu sempre coloco. E essas doenças menores, elas não são essas doenças que realmente tiram o personagem do jogo, a não ser que ele deixe de cuidar, deixe de tratar. Então ele acaba dando uma penalidade muito pequena para ele, por mais que não seja uma penalidade numérica, eu sempre uso uma penalidade situacional. Às vezes ele tá um pouco enjoado, às vezes ele tá um pouco cansado, às vezes ele vai fazer o descanso curto dele e não consegue recuperar porque tem alguma coisa ruim ali, aí que ele vai falar com o clérigo, falou: ô clérigo, dá uma ajeitada aí. Aí o clérigo fala assim: putz, cara, mas eu gastei minhas magias tudo aqui, cara. Porque o cara vai perceber os efeitos depois que ele tá cansado. Então, ou não tá preparado, né? Não preparei essa magia hoje. Exato. E aí, quando você tem a população geral, e eu sempre coloco, pelo menos nas minhas campanhas, nos meus cenários, não tem clérigo à torta e direita, você não tem 1 bilhão de clérigos no mundo, a população, sim, enfrenta um belo dobrado aí, porque você tem doença de tudo quanto é jeito. Intoxicação de alimento, doença que pega de bicho, de alguns animais, e sempre vem gente de fora e traz doença que não se conhece. Então a maioria são pequenas doenças que acabam atrapalhando. Eu acho que tem um ponto aí, eu acho que são 2 motivos distintos para ser tabu, e eu tô entendendo tabu como uma coisa que todo mundo acaba evitando, né? Eu acho que o aspecto da doença tem um ponto que a gente tem preguiça de mexer com coisa nojenta, né? A gente foge das coisas nojentas. Tipo... A gente quem? A gente como mestre, como pessoas em geral, mas assim... a gente quem? Ninguém cobra quando tá narrando, tipo assim... E aí, seu personagem vai no banheiro em algum momento? Tipo, ninguém liga. Ninguém quer fazer essa função de ficar gerindo funções corporais do coleguinha. Entende? Então tem partes da vida, da rotina dos personagens que a gente margeia, que são especificamente as que tratam de algum grau de escatologia. E eu tô usando escatologia não no sentido parafísico, no sentido original da palavra, da etimologia. Ai, Marcelo, você fala de um jeito tão difícil, eu não consigo entender o que você diz. É que eu sou muito chique, vai dar um Googlezinho aí, né? O que é parafilia, mas dá a busca no Safe Search. Ok. Então... esse aspecto que vocês falaram, eu acho que ele é o principal da doença, que é a cura mágica. A cura mágica quebra a doença.
Porra, no D&D quinta edição, você tem 6 classes de 12 que tem acesso, no terceiro nível de personagem, à magia Restauração Menor. Que retira uma doença. Isso quebra mesmo. Então, no nível mais básico de aventureiro, naquele nível que o livro fala de aventureiro que tá ali resolvendo problema de vilarejo, um clérigo é capaz de curar uma doença. Então, assim, isso prejudica sensivelmente a possibilidade de uso de doença. Eu acho que o veneno, por outro lado, é um problema que mistura aquela questão da legalidade, por assim dizer, né? De você ter que ter uma justificativa para um personagem bom estar carregando aquela parada. Mas existe um problema clássico do veneno, que é o balanceamento de economia com efeito. Que é sempre assim, ou o veneno é muito caro e, portanto, muito, muito letal e muito danoso e potencialmente fatal, ou ele é muito barato e muito frágil. Ou, no pior cenário, que é o do D&D quinta edição, ele é muito caro e pouco efetivo. Eu tive esse problema no Verde Púrpura. Os D&D tudo, só assim. Mas porque o personagem do Jesus tentou se tornar um fornecedor de veneno. Não, antes disso, a primeira vez eu tentei usar um veneno. E aí era aquele negócio, paguei 200 conto numa dose de veneno, 200 ouro. E aí eu fiz o ataque, acertei, o cara fez um teste de constituição ali, sei lá, 16, uma coisa, nem era alto. Passou, e aí, beleza, perdi 200 ouro. É isso. Eu acho que esse é o problema. E outra coisa, a vasta maioria dos monstros, ou eles são resistentes a dano de veneno, ou imunes a dano de veneno, ou imunes à condição envenenada. Porque, cara, a condição envenenada dentro do D&D, ela é excelente. O prejuízo que a condição envenenada causa é grande o suficiente para fazer sentido você querer envenenar. Mas não gastando 50 peças de ouro num veneno mais básico que qualquer monstro peba tem 50% de chance de passar. E lembrando que tem um bichinho que se rasteja, que você acha embaixo de qualquer toco, que tem um veneno que pode quase paralisar uma pessoa. Tem um cogumelo que, se você esfregar ele em qualquer coisa e futricar na pessoa, ela vai ter alucinação 2 dias seguidos. Tem um sapo que você dá uma lambida nele e você vai ficar doidão aí pelo menos por 2 horas. Isso se você não morrer. Então são coisas que, se você for lá procurar, você acha, mas que o sistema acaba reunindo aí muita cobrança em cima, e quando você joga e usa em alguém, ele faz um testezinho de CD12 e se livra. E aí no D&D 3.0, então, era vergonhoso. Isso que você falou também tem isso, né? Tem várias coisas do dia a dia que pode ser utilizada para envenenar ou infeccionar, que é mesmo que acho que já até comentou aqui, sei lá, passar esterco na lâmina da arma. Também funciona. E aí os próprios sítios, no caso de sitiar cidades nas eras antigas, as pessoas jogavam lá animais mortos lá dentro da cidade para envenenar a população, para fazer com que eles fiquem fragilizados, né? Então, tudo isso são coisas do dia a dia que poderiam ser implementadas de uma maneira mais efetiva se o sistema permitisse, né? Sim, existe só falar um negócio que eu esqueça, Marcelo. Existe um filme que, inclusive, é um dos preferidos do Marcelo, só que eu nunca lembro o nome dele, com o Rutger Hauer, eu acho. Em que eles, na Idade Média, eles são um grupo de bandidos lá que sai tocando terror em tudo. Não entendi? Eu achei que você ia falar de Murder Hobo, que é com Rutger Hauer, mas tudo bem. Eu não lembro o nome do filme, eu sei que uma das estratégias deles são essas. Eles estão fazendo um cerco na cidade e eles catam um monte de pessoas no caminho que morreram de peste e conseguem tacar pra dentro da cidade e deixar, tá? Vocês querem ficar trancado aí nos muros? Então toma esse monte de gente pestilenta aqui, ó. E começava a jogar a galera pra lá pra fazer a guerra biológica deles. Tem um com o Xambin também, que ele é um inquisitor. E aí ele tá caçando pessoas numa vila que todo mundo ao redor ficou contaminado pela praga peste negra. Menos e aquela vila não, E aí não vou nem revelar o que acontece com o personagem do Xambin no final, porque vocês já podem imaginar. Ninguém espera a Inquisição Espanhola, né? Considerando o Xambin. Eu entendi Xambinho. Eu tô aqui, quem caralhos é Xambinho? É o guitarrista do Champorci, né? Exatamente. Ele é o guitarrista daquela banda. Que não precisa... Você não precisa ir na ficção pra recuperar esse tipo de situação, né? A Guerra do Paraguai, o Brasil fazia isso. Na Guerra do Paraguai, o Brasil tava lá jogando Xambinho. Cadáveres com cólera na reserva de água, no rio que passava, que descia para as cidades paraguaias, para tentar causar surtos de cólera. O que configura guerra paraguaia, guerra biológica. Guerra paraguaia. Todos os astecas, né, também
A maioria dos Os nativos assírios faziam mesoamericanos, isso. né, foram Os mortos assírios por... faziam isso também. E é engraçado que, pegando esse tema agora do jeito que a gente tá falando, ele enquadra muito mais até nessa questão de tabu, porque você vê a perversidade que é você utilizar doenças, como foi varíola, que foi utilizada assim, antrax, que não é a banda, é a doença, que foi usada assim também. Tem mais exemplos. Algumas gripes já foram Sorin, usadas né? assim também. Mas Sorin é veneno, né? Acho que é veneno. Que é um gás, né? Uhum. Então, assim, você vê a quantidade a quantidade de doenças que já foram usadas, na verdade, de verdade, no mundo como armas biológicas. E isso é antiético, é imoral, é ilegal, e nem vou falar que engorda, porque a maioria dessas doenças aí faz ficar igual o seu Madruga aí. Só a capa da gaita. Uma calaveira. Uma calaveira. Então, assim, fazendo um disclaimer agora, nós vamos falar de venenos e doenças, mas você, tia crente, que acha que RPG é coisa do satanás, nós não estamos falando para o seu sobrinho pegar lá, raspar o musgo para ficar botando debaixo da língua. A gente está falando coisas fictícias, como o sistema utiliza doenças e venenos como armas ou situações de ambiente para o RPG. E isso que eu tô vendo aqui, que a gente nem fez uma dedicação sobre criaturas peçonhentas, hein? Eu senti falta agora. Vamos fazer uma discussãozinha aí no decorrer. A gente faz um especialzinho aí, vou até anotar aqui. Só pra também... de disclaimer, eu sou um entusiasta do gore, mas aí eu tenho meus motivos. Primeiro de tudo, eu sou biólogo. Minha formação primeiro é biólogo. Meu TCC em biologia foi sobre parasitologia, ou seja, já estava ali no rumo. Eu sou um grande fã de death black metal, então é um tema muito corriqueiro das músicas de death black metal, o gore. E de terror B, tipo Morte do Demônio, que também é recheado desse tipo de referência. Então, de coisas remosas. Pra mim foi um êxtase jogar com a Griselda. Griselda. Se você quiser apresentar a Griselda, a gente já citou ela algumas vezes aqui. Já. Griselda é personagem canônico do cenário. Eras. Ela domina uma certa região do cenário, o sul do continente, onde ela vaga como uma senhorinha bondosa e cheia de vontade de ajudar as pessoas, que cura os doentes, trata os órfãos, dá alento aos velhinhos e sempre está disponível para fazer partos, para ajudar em transfusões e para ajudar crianças. Trabalhar nos hospícios, nas hortas. Exato, e aí ela tá sempre lá para ajudar. Mas ninguém melhor do que Baal para apresentar ela. A Griselda foi um personagem da nossa aventura, era uma aventura dupla, né? Era eu e o Chico só que jogavam. Exato. Uma aventura de personagens malignos. E aí o Chico fez um paladino da morte, chamado Varg. E eu fiz a Griselda, que era uma necromante especializada em doenças. Justamente porque, por ser um tema e um feature pouco utilizado nas aventuras no geral. Como a gente já falou aqui agora há pouco no disclaimer, ninguém costuma jogar em cenários e histórias onde tem doenças muito prevalecentes. Então a Griselda passava fazendo isso que o Vermelho falou, passava nas cidadezinhas, as pessoas... Todo lugar tem muita gente doente. E também é um outro fator que a gente vale a pena falar nos cenários, principalmente de fantasia medieval ou renascentista igual Warhammer. Warhammer, por exemplo, a base, a pirâmide social, ela tem uma base gigantesca. Mas tem gente pobre fudido. E pobre fudido não tem clérigo suficiente para poder curar essas pessoas que estão com diarreia todos os dias porque estão comendo saneamento básico, que não é uma coisa muito prevalecente no cenário de fantasia medieval ou de renascentista no geral. Então essa galera tá o dia inteiro comendo coisa estragada, tá o dia inteiro comendo coisa de mão suja, tá o dia inteiro transportando doença para cima e para baixo. Animal solto pra todo lado. E esgoto a céu aberto, como eu falei, no saneamento básico não existe, boas maneiras não existe nenhum tipo de precaução. No Warhammer ainda tem o Guilda dos Caçadores de Ratos, que já é o pilar da saúde pública do Império. Mas
Isso acaba com que tem gente doente o tempo inteiro. As pessoas, aí, não por isso a expectativa de vida também é 30 anos, porque as pessoas ali já estão com diarreia constante. E por Desde os 12. Desde os 12 a pessoa tem uma diarreia crônica ali, né? Nada que ela come permanece muito tempo dentro do corpo. Então, acaba que não existe clérigo o suficiente ou magia o suficiente para curar esse tanto de gente. Então, falta esse tipo de pegada nas aventuras, nas histórias, nas narrações. Mostrar ali que o mundo é dark e nunca mais vai virar um flipper como antigamente. E o Eras, o cenário do Eras, ele tem uma separação grande entre as pessoas que vivem no conforto e as pessoas que vivem mais na pobreza. E, como eu falei, a gente explora muito essa questão de doença, porque as doenças são bem comuns. E a Griselda, ela fazia exatamente essa proliferação. Então ela andava pela cidade, e aí ela via lá alguém fazendo uma horta. Aí ele ia lá, conversava, não sei o que, batia um papo. E aí, sem a pessoa ver, ela tava atacando um pozinho pestilento no alface da galera lá, nos tomates, nas cenouras, que era pra putrefar tudo. Aí ela fazia consulta, né? Ela também era como se fosse uma... Assim. Aí a pessoa chegava assim, tô com donas junto e tal. Aí ela fala assim, não, toma esse papelzinho aqui, você coloca embaixo da língua que vai sarar. E aí, na verdade, era o oposto, né? Era uma coisa que ia potencializar. Jogava coisa dentro do fosso d'água. E o bom é que ela não precisava nem ser uma bruxa, ela não precisa nem ter poderes mágicos, vamos dizer assim, pra fazer nada disso, né? O pozinho pestilento pode ser qualquer besteira ali, uma sujeira lá, um cocô de rato, uma coisa Exato. Assim. Entendeu? Como é que eu vou contaminar o poço d'água? Joga o corpo de um rato lá. Cachorro, joga um cachorro morto. E o Eras, ele trata muito disso daí. Por exemplo, os clérigos, eles têm poderes de cura, mas os poderes de cura dos clérigos, eles amenizam o sofrimento. A doença biológica, só magias muito poderosas curam. Então você tem que tratar. É igual a cura. No D&D normal, o cara tá com o braço quebrado, uma flecha enfiada na cabeça e os intestinos foi tudo revirado. Aí chega o mágico e faz assim, cura, e o cara tá todo inteirão. No Eras, o cara tá com o braço quebrado, o clérigo vai ter que primeiro colocar o braço no lugar. Porque se ele der uma cura, ele vai dar cura com os ossos tudo estourado. E vai curar do jeito que tá. Tipo, ele só fecha o ferimento. Ele fecha o ferimento. O cara tá com a flecha. Se a flecha não for retirada, se não tirar a ponta da flecha se for de metal, se não limpar, esse troço vai infeccionar depois, que vai dar um trabalhão, porque o milagre da cura fecha o ferimento e interrompe o sangramento. Ele não tira a flecha de lá, ele não tira a ponta da flecha, ele não tira a sujeira. E isso já contribui. Então quando você tá com a doença, meu amigo, o clérigo vai lá e dá uma benzida. Chega e fala assim, dá uma amenizada aí, agora vai procurar um médico, cara. Porque você vai precisar tomar uns remédios, um chazinho aí, pra você melhorar. Podemos seguir? Vamos seguir. Uma vez falado, então, sobre o tabu de usar venenos e doenças, vamos falar sobre como as regras cuidam aí dos venenos e das doenças nas aventuras. A gente já deu uma pincelada disso nesse tópico, mas eu queria agora, então, já adaptando um pouquinho, que é o que a gente vê de ponto forte e ponto fraco de venenos e doenças nas regras, nos jogos em si. A gente falou muito da questão do gameplay, da questão de cenário. Vamos falar agora de números. Jesus, você que é um biólogo que testava os parasitas pelo gosto. Como eu falei, no Warhammer, exatamente, existe um deus para isso. Então, ele é um antagonista, um dos principais antagonistas do cenário. Então, é uma coisa muito, muito corriqueira a doença, a pestilência, o mal-estar dentro de Warhammer. Principalmente com aventuras que são focadas nisso. E a gente tem também, no outro lado, classes também que são mais especializadas em cura, como médico, herbalista, benzedeira... até mesmo magos da academia têm habilidades curativas. Então, se você tem um grupo algo similar a isso, apotecário, alguma coisa assim, dentro do seu grupo, faz sentido ele ter que lidar constantemente com doenças, porque você tem que fazer esse personagem brilhar de alguma maneira, né? Ele não vai ficar ali só analisando o corpo morto fazendo investigação. Tem que colocar uma galera doente para ele cuidar,
fazer umas benzedeiras, colocar algumas coisas que ele possa agir e usar as habilidades dele, habilidades da classe dele, para melhor trazer a solução para as pessoas ali, que essa é a função social dele ali como curandeiro também. Então, para isso já é um ponto positivo do Warhammer em utilização de doenças. E o Warhammer também ele tem o sistema de doenças, isso aí já derivado também da própria existência do Nurgle, que o próprio sistema ele te oferece, além de algumas série de doenças já pré-preparadas, ele tem uma série também de sintomas. Ele tem acho que 12 sintomas que você pode faça você mesmo. Você pode fazer a doença que você quiser. Tem ali, você junta a quantidade de sintomas, pensa numa maneira de transmissão, num tempo de incubação, todas as características necessárias. Faça você e mesmo. beleza. Você pode criar a sua doença ali baseado na quantidade de sintomas que tem. O grau de letalidade ou não daquela doença também tem nível de resistência, enfim. Você pode criar o que você quiser, o que adaptar melhor ao seu cenário, à sua história, para que faça sentido, para que exista doença e para que faça sentido esses personagens poderem identificar alguma coisa. Pode ser um grande vilão, por exemplo, pode ter uma Griselda no seu cenário que está espalhando doença, você precisa descobrir como, e aí você vai descobrir depois que todas essas pessoas que pegaram essa pústula maledicente que está aí espalhada pela cidade tiveram contato com uma senhorinha lá na feira do domingo e pediram ajuda por causa de Dona Juntos. Então, tudo isso corrobora para que você utilize doenças de maneira mais sabida e de maior eficácia dentro de suas histórias. E veneno, mais ou menos, é a mesma coisa, né? Mesmo rumo. Eu acho que tem um aspecto de que eles continuam funcionando muito bem como plots narrativos, né? Como elementos narrativos. E eu acho que no caso do Warhammer, que é o Warhammer ele não é low magic, ele tá longe de ser low magic, mas eu acho que nele acontece uma coisa parecida porque a magia é mais complexa, magias de cura são mais complexas, enfim. Que é cenários low magic, ou mesmo cenários no magic, sem magia, as doenças ganham uma relevância muito maior. Porque aí é aquilo. No mundo medieval real, as pessoas morria muito mais gente de doença do que morre no mundo de fantasia medieval. Então, quanto menos cura mágica você tiver, mais as pessoas vão depender disso que o Luiz falou. De curandeiro, apotecário, médico, e que são pessoas cujo conhecimento é empírico e muitas vezes é aquilo que a gente fala. O cara usa uma erva lá que até hoje usam. Sim, mas hoje em dia as pessoas sabem que você não pode esfregar diretamente essa erva. Você tem que fazer um pozinho. O cara lá não sabia. Então você ia melhorar daquela doença, mas você ia ganhar uma urticária. Então as coisas eram mais complexas, mais difíceis. Eu acho que quanto menos cura mágica tiver no seu cenário, maior a chance disso ser uma coisa relevante. Quantos cenários pós-apocalípticos a gente tem de zumbis em que os zumbis surgem de uma doença de zumbificação? Entende? Eu acho que esse é um aspecto que você tem que levar em conta. Quanto o enfrentamento a uma doença pode ser feito com facilidade no mundo, para que isso você saiba quanto uma doença pode ser relevante. E mesmo em cenários tipo D&D, dá para você fazer uma coisa do tipo um surto que contamina com uma doença muito contagiosa, que contamina mais do que os acólitos conseguem curar. Uma doença que incuba rápido, que contamina rápido. Então você tem você tem 5 acólitos, mas aí no primeiro dia aparecem 5 pessoas doentes, eles conseguem curar. No segundo dia aparecem 12. Eles curam 5, as outras 7 continuam doentes. No terceiro dia aparecem outras 12, outras 20, e aí o cara começa a perceber que não tem. Aí ele vai chamar ajuda, mas essa doença é uma doença rápida. Ela tá incubando, ela tá contagiando, o acólito pega a doença. Então dá para você fazer um elemento narrativo de pandemia, não de pandemia, mas de epidemia, de surto, em que você consegue dar um peso narrativo maior a isso, as doenças no caso. E veneno é aquilo, veneno é o que você usa para garantir que o NPC morre sem ninguém poder salvar, né? A função do veneno é essa. É o elemento narrativo, é garantir uma morte de NPC pro cara não vai falar assim, não, mas eu vou curar. Não vai. Não funciona assim. Tem um efeito especial e tal. Eu acho que, nesse sentido, eu acho que, inclusive, e aí eu falo a partir do D&D, eu acho que o D&D quinta edição dificultou mais isso. Eu acho que nos sistemas anteriores isso era mais fácil. O quarta edição e o 3.5, a forma como venenos e doenças funcionavam,
com dano de atributo, tornava estupidamente mais difícil você enfrentar os efeitos. Nossa, o estagnado tá aí. Bem-vindo, estagnado. Bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. Carioca estagnado. Aqui não tinha pouco, não. Não tem como cutucar a gente aqui, não. Tem, mas é só tem que conversar direitinho. Tem O negócio do veneno também, que até que o Vermelho comentou sobre animais, no Warhammer também tem muitos animais peçonhentos. E aí é aquele negócio, no sistema, no questão de mecânica, cada ataque que aquele monstro dá que causa dano, a pessoa tem que fazer um teste de endurance, e se ela não passar, ela é envenenada. E aí, ela, como a maioria das condições do Warhammer tem graus, ela vai recebendo ataque, ela vai acumulando graus de envenenamento. E aí isso vai acumulando também os efeitos sobre a pessoa. E então existem muitos animais que fazem isso. E é isso que arrebenta se você usar. É o tal da pessoa foi inoculada e depois inoculada de novo, e aí o efeito vai só multiplicando. Agora, o que eu fico grilado com o veneno são as medições de regra para equilibrar algo que é desequilibrado na natureza. Marcelo falou muito bem dito, aliás, quanto a valores de venenos e seus usos, e eu agora vou insistir na facilidade de você encontrar esses venenos ou essas doenças. Cara, tem doença que no mundo você pode ser a pessoa mais saudável, você pode ter os melhores equipamentos existentes na medicina, que você não dura. Se uma pessoa for picada por uma determinada cobra, não tem pessoa que sobrevive. Aí você fala assim, não, mas no RPG os personagens são heróis, eles têm características heróicas, então eles são quase super-heróis, eles estão acima disso daí. Mas, cara, vamos pensar bem o seguinte, ó, imagina que você é uma pessoa normal, imagina, tá? Não tô falando que você é uma pessoa normal, não se sinta ofendido, mas imagine que você é uma pessoa normal e você vê uma cobra peçonhenta, daquelas de cabeça triangular, com olho amarelo, com quase 2 metros de comprimento, ela enrolada com o chocalho da cascavel tinindo na tua orelha. Você não vai ficar com medo dela? Por que você tem medo desse bicho? Você sabe por que você tem medo desse bicho? Porque se ele te morde, meu amigo, você tem 14 segundos de vida. 14 segundos. Isso é 2 turnos. 2 turnos de vida. Agora, quando um herói vê uma cobra dessa, quem aqui, de verdade, Marcelo, eu sei que mestre já tem 22 anos, que herói vai pelo menos se incomodar com uma cobra dessa? Que geralmente tem nível de desafio meio. Sim. Você pisa no pescoço dela e vai embora. Você entendeu? Ah, mas é porque o bicho é frágil. Sim, o bicho é frágil. Qualquer herói é capaz de matar uma cobra facilmente. Mas você esquece que o veneno não é assim. Então o que o sistema faz? O sistema pega esse veneno e joga lá pra baixo. Porque quem que vai se preocupar com cobra? O personagem de nível 1. Mas o personagem de nível 1 vai ter que fazer um teste CD12 pra evitar um dano de 1d4 na força. Então, assim, o meu critério de regras para venenos e doenças é exatamente o quanto eles tiram o real perigo do mundo só porque o personagem, teoricamente, tem que ser um herói e ele tem que ser, de alguma maneira, mais. Agora, dá para aproveitar, cara. Dá para você... Quem que tem medo de cocatriz? Meu amigo, se eu sou um guerreiro de nível 2, eu ia me cagar de medo da cocatriz. Se ela encostar em você, você petrifica, cara. É permanente. Ah, mas ela tem nível meio. O lance que você falou mesmo, tipo, é porque um animal é frágil. Sim, mas ele só precisa te acertar um ataque, né? Só, ele não precisa nem te dar dano. Ele não precisa nem te dar dano. A cobra tem que te dar dano. Tem que acertar um ataque, inoculou veneno, daqui a algum tempo você já é Elvis. Portal de Mor. Foi de Vasco. Eu acho que eles normalmente fazem isso, né? A ideia em venenos, especialmente, é que eles não sejam particularmente perigosos para o herói, mas que ele seja mortal para uma pessoa normal. A grande premissa dele, eu sempre acho que é essa. Esses danos, igual você falou, no 3.5 que era dano de atributo, você tomava lá um D4 de força, beleza. Uma picada que você tomava um D4 de força, ele não matava uma pessoa normal. A pessoa normal tinha 10 de força.
Então, no pior cenário, ele ia tomar 4 de dano. Ia ficar com 6 de força. 6 de força. Ok, mas não ia morrer. Agora, no quinta edição, por exemplo, uma cobra dá uma picada, ela dá um dano peba lá de mordida, mas ela dá mais 2d6 de dano de veneno. 2d6 de dano de veneno é 7 de vida, o dano médio. Um 7 de vida você mata um camponês. Você mata um pesa. Porque eles transformaram os danos de atributo em dano de ponto de vida. Em dano em ponto de vida. Então, e condition, né? Então o cara não tem... Então assim, eu acho que a ideia, isso que você falou, a ideia é ser mortal pra uma pessoa normal. E aí esse normal é o camponês, é o guardinha, é o rei, entende? Que é uma pessoa que não seguiu uma vida de aventura. Inexplicavelmente, um líder de uma nação é um cara que se tropeçar, ele... Enfim, o que eu considero, e isso é uma regra que eu adoto, e ela está no Eras, é o seguinte, um veneno, e aí você que está nos ouvindo aí, pode filosofar em cima e meditar e tal. Todo veneno, ele tem um efeito imediato. Ele foi inoculado, ele tem um efeito imediato. Ele pode ser fatal ou não, pode ser sentido ou não interessa. Antes dele você fazer um teste de resistência para ele tem um efeito. Normalmente o efeito primário ele é bem leve em comparação ao efeito final, tá? Mas ele dá um efeito, ele te dá uma febre, uma desorientação, uma fraqueza, dor, alguma coisa você vai sentir. E ele é quase que instantâneo. Depois você tem um efeito secundário. O efeito secundário é aquele que vem violento porque o veneno entrou na sua corrente sanguínea. E aí é quando ele vai ter que ser tratado ou não. Ele pode durar um turno só ou percorrer alguns turnos, onde ele vai debilitar ou não, vai fazer o efeito dele no corpo da vítima que foi atingida. A partir disso, ele tem um efeito terciário. Se ele não foi tratado, combatido, se a pessoa não tomou um remédio, não sofreu a magia, ele vai para o terceiro efeito, que pode ser maior ou menor, mas esse efeito tende a ser permanente. Por quê? Porque a pessoa não tratou. Dali para frente, só se ela passar num teste de resistência, que vai ser mais difícil, mas ela não tem outra escapatória. Porque ela já tomou a picada, ela viu ser picada. Ela não tratou quando o troço começou a inflamar. E aí vai pro efeito terciário, ele complementa o veneno. Então, ao invés de ter os efeitos que normalmente os venenos têm no D&D, que é o efeito primário e secundário, eu sempre adoto um terciário. Aí você fala assim, mas como é que eu posso fazer isso na regra? Às vezes você pega o secundário e divide ele em duas situações, para não ter que inventar nada, não ter que cobrir a regra. Você só adota que ele faz um efeito posterior, tá? Mas isso aí, como eu falei, são adaptações de sistema e aí você escolhe por usar ou não. Agora, eu sou muito irritado com o jeito que o sistema trata as doenças, porque parece que o sistema só valoriza as doenças mágicas. É como se doenças, como a gente estava falando mais cedo, né? Como doenças corriqueiras, como sei lá, uma diarreia, não fosse suficiente para matar metade da população. Cara, sabe aquele capacho que você põe na porta de casa? Aquele que você mora num prédio e todo mundo pisa em cima? Eu não estou sugerindo, tá? Mas imagine que você vai lá e dá umas 3 lambidas dele por dia lá pra ver o que vai te acontecer. Ninguém precisou gastar 50 peças de ouro nisso. Você só foi lá dar uma lambida no carpete do seu prédio lá 3 vezes por dia. Você vai ver o que vai acontecer com a tua língua, com o seu sistema digestivo. Vai lá. Então, assim, as doenças, cara, são perigosas. Elas são perigosas. Vamos adiantando? Vamos. Que a gente vai empolgando. Vamos num assunto que todo mundo quer. Que é doença que não acaba mais. Doença que não para mais. O que é esse tema aqui? Nós vamos falar agora... Trepanação era uma coisa que a Beatriz fazia muito na aventura de Eras também. Trepanações. Trepanações são procedimentos cirúrgicos que não eram muito difíceis de ser encontrados até pouco tempo atrás, não, viu? Era muito fácil de você ter hospitais que faziam assim, eu tô tendo pesadelo. Vamos fazer uma treta aqui, ó. Um seu lóbulo, escolhe um lóbulo aí, vamos. Então nós vamos fazer o quê? Nós selecionamos doenças para vocês e nós vamos explicá-las ou falar delas para que você fique inspirado aí para
para usar na sua campanha, beleza? Então eu já vou passar aqui para a primeira, que eu acho que a primeira é minha, que é a decomposição ocular. Essa aqui tá no livro do D&D quinta edição. Ela é bem básica. Eu até imaginei umas paradas aqui para dar uma incrementada nela, mas basicamente você vai beber uma água que por algum motivo está infectada e seu olho vai ficar vermelho, vai ficar escuro, vai estourar os vasos sanguíneos lá de dentro e você vai ficar cego depois de um tempo. Simplesmente Vai cair. vai cair o pipi depois de você ficar cego. Então, como é que ela funciona em si? A decomposição ocular é uma doença que, pelo que eu vi, é uma doença comum. Ela não é difícil de acontecer, ela está no lido público, né? E ela age como uma infecção mesmo. Você toma água contaminada por algum motivo, e aí os seus olhos começam a inflamar. Normalmente as veias ficam mais inchadas do olho, você fica com irritação, depois você tem sangramentos oculares e por último a cegueira. E qualquer criatura que se contaminar com essa água, bebendo da água, não adianta só tomar banho na água, tem que beber essa água, vai ter que fazer um teste de constituição. No caso de quinta edição, é CD15. Você pode jogar aí, pelo que eu vi, para terceira edição, você soma uns 2, 1 ou 2 para o teste de resistência. Então seria Fortitude CD16 para resistir à infecção ou será contaminada. O que acontece? No primeiro dia dessa doença, você vai sentir ardência nas vistas e pode ser que sua vista fique embaçada. E isso vai te dar penalidade de -1 em tudo que você fizer que baseia a sua visão. Então, seu ataque, você não vai conseguir com plenitude, você vai escrever alguma coisa, você vai observar e você vai ter penalidade, tá? A partir do primeiro dia, você vai tendo, após o seu descanso, tipo quando você acordar, você vai aumentar a sua penalidade em -1. Ou seja, no primeiro dia -1, segundo dia -2, depois -3, -4, e quando chegar a -5, você fica cego, patrão. Aí você perde completamente a visão. Como é que trata disso daí? De acordo com o livro, você pode tratar com um remedinho de uma flor chamada eufrásia. Ela cresce em pântanos, não é fácil de achar, mas ela tá nos pântanos. E você faz uma pomada. Alguém que tem um kit de herbalismo e que saiba mexer nele, logicamente, demora 1 hora para fazer uma porção de uso dessa pomada. E você aplica nos olhos sempre depois que você tiver uma noite aí bem dormida. Depois de 3 doses passando essa treta no olho, curou, tá bonzinho, volta ao normal. Ou seja, beber água de novo. Pode beber água de novo e se contaminar mais uma vez. Então, primeiro ponto, eu acho a progressão dela bem peba, porque fica parecendo, tô com a conjuntivite aqui, fiquei cego. Vamos achar alguém que tem essa parada aí, passou pomada 3 dias, tá sussa, voltou a enxergar, e a coisa é meio milagrosa mesmo, saca? Ficou cego do nada, passou pomada, voltou a enxergar do nada. Então, o que eu fiz? Eu fiz aqui alguns pontos de atenção para você dar uma incrementada aí se você quiser, tá? O que eu faria? Primeiro, a água se contamina como? Como que a água fica contaminada a ponto de te dar essa irritação? Então, primeiro, ela pode ser uma água suja por algum motivo, criatura que morreu ali, ela tá em charco, ela tá perto de pântano, água salobra, com algum tipo de contaminação química. Ou simplesmente foi amaldiçoada, alguma coisa nesse sentido. Ou então ela simplesmente é uma coisa biológica que você tem a sorte, a falta de sorte, de passar ali e cocer o olho com a água. Deixa eu limpar minhas vistas aqui, deixa eu passar essa bactéria aqui da decomposição ocular para ver se eu limpo meu cristalino aqui. E aí você pega. E como é que ficaria a progressão? Primeiro, a pessoa, ela bebeu a água contaminada, ela já está contaminada. Ela não faz teste de eu não vou pegar a doença. Ela vai pegar a doença, porque ela está bebendo o troço contaminado, tá? Então, se ela bebeu água contaminada, ela vai pegar. Aí, no primeiro dia, ela vai começar a sentir os sintomas. Então, ela vai ter coceira. O primeiro dia não vai ter essa vermelhidão, essa ardência, nada. Ela vai sentir coceira nos olhos no primeiro dia.
e irritação, mas sem penalidades. A penalidade ela vai vir no segundo dia. E aí sim, no segundo dia ela faz um teste de resistência. A penalidade ela entra sem o teste de resistência. E aí quando ela fez teve a penalidade, ela faz o teste de resistência para saber se a doença vai prosseguir ou se ela vai ficar só por um tempo aí, alguns dias, um D4 dias, até sumir essa coceira e ela não ficou doente. Tá? Mas se ela bombar no teste, aí vem a progressão. Ela bombou no teste, você joga um D4. Em um D4 dias, ela vai ter -1 de novo acumulado de penalidade. E aí ela vai ficar com -2, joga-se novamente um D4, e aí por diante até ela chegar no -5 pontos de penalidade. Em todo caso, com -5 ela fica cega. Mas pode-se estipular que em 14 dias, se ela não resistiu lá no início, em 14 dias ela vai ficar cega, independente da penalidade que ela tá tendo. Porque às vezes ela vai passando um teste de fortitude a cada dia e vai segurando as pontas, mas em 14 dias ela fica cega. Tá? Só que é uma cegueira temporária. Por quê? Porque você não precisa de magia, igual restauração menor e cura completa, cura essa doença, porque elimina a doença. Tá? Então nesse caso, essa cegueira ela é temporária, porque vários remédios podem ajudar. Então, se a pessoa passar as pomadas, a cada dia de uso da pomada que ela fizer, ela vai retirando -1 de penalidade. E aí vai voltando a visão dela a cada dia. Então, ela tem -5, ela tá cega. Aí tem, logicamente, todas as penalidades de estar cega. Mas ela usou pomada hoje, amanhã ela tá cega com -4. Depois ela vai para -3 cega. Quando ela chegar em -2, que passou da metade, ela volta a enxergar, mas está com -2. E aí ela vai usando dia a dia essa pomada e vai curando aos poucos até estar completamente sarado. E aí você tem o quê? Uma doença que ela é simples de tratar, mas que ela vai dar trabalho para o seu personagem ou para um NPC se ela não for diagnosticada, se não for tratada e se não for cuidada apenas. Não for cuidada a tempo. Aí eu coloquei outra coisa aqui. Se a pessoa ficar 3 meses doente sem tratamento, a cegueira vira permanente. Mas ela atinge os 2 olhos de uma vez? Os 2 olhos de uma vez. Eu tinha imaginado que podia ser um ou outro. Não, porque Eu acho que dá pra... é porque ela é bebendo, né? Você contamina bebendo a água. Mas a gente pode acrescentar também uns valores visuais aí nesse negócio, né? Do olho ficando decrépito mesmo assim. E aí, ou talvez o próprio emplastro que você passa na cara ali pra poder sarar. É uma parada muito fedida, muito desagradável, assim, que vai diminuir seus pontos de carisma, esse tipo de coisa. Que é já pra também causar um efeito mais preocupante pro jogador e mais visual, né? Porque pra não poder ser igual o Chico no Verde Público, que ficou 32 sessões movimentando metade do movimento, e falou assim, não, deve ser natural isso mesmo. Só porque... Amaldiçoado sem problema, né? Não tô disposto. Eu preferiria também que ela tivesse uma contaminação mais fácil, que não fosse exclusivamente o consumo de água. Tipo conjuntivite mesmo. Chegar muito perto. Que aí ela força um isolamento da pessoa que vai se tratar também. Fazendo um balanceamento, se fosse uma contaminação mais fácil, o efeito dela tinha que ser menos agressivo. Por exemplo, a cegueira não precisaria chegar até a cegueira. O cara ficaria ali com uma daquelas conjuntivite feroz, que dá uma penalidade tipo essa de -5, é uma penalidade feroz. Só que o cara tá só com a cara inchada, todo mundo tem medo, porque se ele encostar em alguma coisa aí, corre risco de contaminar. Mas também vai durar 2 semanas, em 2 semanas ele tá novo de novo. E é só enfiar o dedo no próximo cogumelo e passar na cara pra pegar de novo. Mas é que se quanto mais disseminado for o tratamento, não me parece que o tratamento seja ridiculamente difícil de fazer, né? Quanto mais disseminado for... Da decomposição, não. Ele não é difícil. O que você precisa é ter alguém que entenda de natureza, né? Pra procurar a planta certa lá no meio do pântano. Porque a descrição dela fala o seguinte: a planta é rara. Mas é rara assim, é difícil de achar nos pântanos. Mas ela tá lá. Ela é em pequena quantidade, mas ela... É melhor que a contaminação não seja... melhor que a contaminação não seja tão fácil assim. Então tem essa questão. Porque senão você desbalanceia, aí você faz uma doença muito grave. Aí ela não fica como uma doença comum. Bom, espero aí que vocês
tenham a pomada certa, porque nós vamos para a próxima doença. E essa próxima doença é a infecção da possessão. Juntou muita Eu coisa achei- legal aí, hein? Eu achei que o Jesus fosse usar esse livro. Eu tô pegando como livro de referência um livro que eu sei que você gosta. Book of Wild Darkness. Book of Wild Darkness. E é um livro oficial de Dungeons and Dragons do 3.5. Foi lançado muitos anos atrás. E é um livro de D&D que vem com alerta de 18 anos. Ele não é um livro... Ele é um livro com classificação indicativa para adultos. Aí, Tem Marcelo, um motivo. mas você tá pegando o livro de indicação de 18 anos, mas tá falando isso aqui na live? Que é para maiores de 18 anos Exato. também. Ah, mas você está vendo isso aqui também no YouTube. Também é para conteúdo de adulto. Então não vem Se você reclamar, é não. menor de idade e tá vendo aqui, tá errado, vou contar pro seu pai. É. Vou falar pra cá sua tia crente. Exatamente. Que é um livro, e com Mas pode razão, assistir, gente, ele é um ninguém liga, livro não. que traz... E mostra pros amigos. É, até passa pra bom, frente. é um- Aliás, nós estamos chegando aí numa marca muito boa no YouTube. E aproveitando esse anúncio aí, chama a galera pra seguir a gente lá. E como eu falei, eu tô aproveitando isso aqui pra interromper o Marcelo. Como de praxe, né? Como de praxe. Quando o Bruninho não tá, sou eu interrompido padrão. Marcelo É, interrompido. Eu sou Marcelo interrompido. Não, então você falar, Marcelo, eu me emendo automaticamente na minha cabeça com ele é meu amigo. O Book of Wild Darkness, ele tem motivo para ser para maior de 18, porque ele é focado em assuntos, em coisas bem gore, né? Existia originalmente, esse nome era o nome de um artefato em jogo, que era um livro mauzão, assim como existia um equivalente dele, artefato celestial bonzão. Mas Qual que é o ele nome? Esse não traz... ficou famoso. Ficou, cara, só que eles não fizeram uma versão porque não tem graça. Então. Mas é Exalted Deeds. Book of Exalted Deeds. Sim. Ah, pra mim o Book of foi o Exalted oposto Deeds dele. era pra personagens épicos. Não, ele é pra gente boa. Do bem. É o oposto do Wild Darkness. E esse é um livro que traz, assim, tudo, regras basicamente pra você fazer uma aventura adulta, gore, pesadinha. Tortura, doença, veneno, escolas de magia, parafilias, escolas de magia que envolvam corrupção, sangue, enfim. Ele é mais pesado. E ali tem algumas doenças, especificamente, que são mais... Ele dá um pouquinho mais de espaço, não é muito mais, mas ele dá um pouquinho mais de espaço para doenças. E essa eu trouxe, que é dele, porque eu achei que ela é interessante por um aspecto que eu já abordei antes aqui no Regra de Ouro. Que é... O sistema ele fala que ela é uma doença que tem um dia de incubação e ela é uma doença que é um possível efeito de alguém que foi possuído por uma entidade maligna, etc., um espírito, alguma coisa do tipo, ou que foi alvo de controle mental por um conjurador maligno. Então ele lista, por exemplo, a pessoa que sofreu uma magia de dominar pessoa. Então, assim, uma magia que retira livre-arbítrio, né? E aí ele fala que depois disso, se a pessoa começa a sofrer esse efeito, ela faz lá o teste de resistência, e se ela falha, ela começa a sofrer, ficar letárgica, ficar pouco responsiva, porque ela não consegue lidar com a ideia de ter tido essa presença externa, invasora, ocupando o mesmo corpo que a alma dela. Então ela tem a dificuldade de lidar com isso, e isso vai causando um dano. O D&D 3.5 usava dano de atributo, causava a cada dia que passava, em que ela não se curasse, ela perdia sabedoria e carisma, né? Que são basicamente os dois atributos relacionados a esse tipo de coisa. Carisma como uma representação de personalidade, né? E sabedoria como força de vontade. Pesadão, hein? Pesado. E aí, assim, todas as doenças do D&D 3.5, basicamente todos os dias, a ideia era, todo dia você fazia um teste de novo de fortitude. Se você passou, você não sofre efeito naquele dia. Se você falha, você sofre dano. Então, todo dia que você falhasse, você tomava, e era um dano alto. A chance do personagem morrer era grande, porque era tipo um D8 de sabedoria. Aliás, um D6 de sabedoria e um D8 de carisma. Ou seja, você podia tomar 8 de dano de carisma num dia. Se você tiver 8 como um guerreiro anão, você morre no primeiro dia. Porque no D&D 3.5, se você chegasse a 0 em qualquer atributo, você morria. Né?
Então você faz o teste, e aí se você tiver 2 dias seguidos em que você passa no teste, você se cura da doença. E aí o tempo de recuperação de atributos era muito mais complicado. Você tinha que fazer ou passar por uma magia de restauração maior, ou era muito tempo de long rests até você ir recuperando. Você recuperava 1 ponto de atributo a cada não sei quanto tempo. Por que eu trouxe essa? Por 2 motivos. Primeiro é uma doença mental. E eu acho que a gente não aborda isso. Né? Raramente, quando você está jogando, você não entra no critério da saúde mental e você não aborda a possibilidade de doenças mentais. Você para pra pensar, a descrição que ele faz de que a pessoa vai ficando letárgica e pouco responsiva, ela bate com a descrição de doenças mentais e da descrição que as pessoas faziam na Idade Média. O que simbolicamente também faz sentido. A pessoa da Idade Média que tinha depressão, que era chamada de melancolia, por exemplo, muitas vezes isso era tratado como um sinal de que ela tinha sido possuída, de que ela tinha sido vítima de uma entidade, que ela estava sendo amaldiçoada, etc. Então, dentro do D&D, isso é um pouco de você transformar essa mitologia medieval sobre doenças mentais em uma doença efetivamente sobrenatural. Tipo, ela trabalha o dia inteiro, a noite inteira, o tempo inteiro e não vai pra lugar nenhum. Ela tem que obedecer calada e passa o tempo inteiro sofrendo. Ela não tem expectativa de vida e, por sorte, ela vai chegar aos 30. A prole dela morre, porque ela tem que ter 3 filhos por ano, porque 2 vão morrer. Aí ela deprime, é o Satanás que tá... Satanás possuiu o corpo dela, deixou e agora ela ainda tá com saudade. Então, vamos queimar, por quê? Porque Satanás tomou conta. Exatamente. Então eu trouxe ela para dar um exemplo, para que quando a gente pense sobre isso, a gente também considere essas possibilidades de venenos e doenças no RPG, as questões de doenças mentais. E não são poucas, que também podem ser incapacitantes, e esse é um alerta para a vida real também, tá? Que podem ser incapacitantes e que podem ter um impacto persistente. Claro, voltando aqui àqueles gatilhos que a gente falou lá no começo, lá no disclaimer original, lembre-se na sessão 0 de abordar, se você estiver cogitando fazer uso desse tipo de situação, de verificar que se a sua mesa está ok com isso, se não é um gatilho para ninguém. E o segundo aspecto que eu queria contar é o que eu já tratei aqui antes sobre o uso de magias de controle mental. Um aspecto técnico que existe nesse sentido, que tem uma questão ética sobre você fazer esse tipo de magia. Então eu já defendi que existe esse ponto, você retirar o livre-arbítrio de outra pessoa, por melhor que seja a intenção do seu personagem, é uma coisa antiética e é uma coisa que tem que ser feita com parcimônia. E por isso eu acho que essa aqui pode ser um bom exemplo, uma boa ferramenta para você como mestre que quer lembrar os seus jogadores de que existe... Passou os espíritos... Dois venenos na moto. 2 venenos na moto. Uma moto envenenada. Que os seus jogadores têm que ter essa preocupação. Então, eu acho muito razoável se você bota no seu sistema o seguinte: toda vez que uma pessoa é alvo de uma magia de controle mental, que causa um efeito de encantamento, lá de charme e tal, que essa doença tem um risco de causar que essa magia tem um risco de causar essa doença. E aí pode ser assim, é um risco de 5%. No dia seguinte a pessoa sofreu uma magia de encantamento, ela tem 5% de chance de sofrer essa doença. Só que esse 5% é multiplicado pelo nível da magia. Então se eu fiz uma magia de nível 1, que é só... Você é meu amigo e você vai me deixar passar, o guarda, que só tá fazendo o trabalho dele, tem 5% de chance. Mas se eu usar dominar a pessoa, que é uma magia de 5º nível, que eu retiro durante muito tempo o livre-arbítrio dessa pessoa, ela tem 25% de chance de desenvolver essa doença no dia seguinte. E aí, se daqui uma semana os seus jogadores ficam sabendo que aquele guarda que eles controlaram a mente para liberar o acesso morreu por causa do que eles fizeram, talvez eles pensem da pessoa, tipo, a gente realmente tinha que entrar no lugar lá pra pegar o livro, não sei o que e tudo mais, mas morreu um inocente, que não tinha nada com a paçoca, e morreu por causa disso. Eu acho que pode ser um fator relevante para você dar um pouco mais de responsabilidade, botar um pouco mais de responsabilidade na cabeça dos seus jogadores, quando eles falam, não, eu sou caótico, tá tudo bem. E ele não vai sofrer nada, ele não vai morrer, ele só vai ficar temporariamente desabilitado. Não funciona assim. Engraçado, eu ia pegar uma doença que ela ia fazer mais ou menos isso aí, só que assim, numa escala menor, só que ela não ia falar sobre sobre essa reação quanto a um efeito. Ela ia simplesmente provocar situações de insanidade temporária em momentos de crise. E isso eu decidi não pegar exatamente por conta desse ponto mais delicado.
Porque quando você pega uma doença que faz isso, aí você chegaria a comparar o quê? Sífilis, por exemplo? Ou essas doenças mais nervosas aí que pode... Doença da vaca louca, essas doenças mais brabas aí, que pode atrapalhar bastante uma pessoa. Podemos prosseguir para a próxima? Vamos. Você pediu doença e aqui vai mais doença para você. A próxima é a febre do rato. A febre do rato, ela é contraída através de roedores infectados. Esses roedores, essas febre do rato, ela causa empolamento inicialmente, empolamento e ulcerações na pele, até que a febre começa também a aumentar e o corpo começa então a ter espasmos. Ela raramente é fatal, ela é debilitante, mas não é fatal, né? Justamente porque causa febre, causa mal-estar, causa essa coceira, essas ulcerações. Só que é bem chato isso, né? Justamente essa debilitação que ela causa em função e essa mal-estar social também, né? Pelo fato de você estar ali todo purulento, cheio de feridas na pele. Então, normalmente as pessoas no Império tendem a fazer qualquer coisa para se livrar disso. E aí, muitas vezes entram, igual a gente falou mais cedo, as pomadinhas feitas de erva que pode sarar ali agora, mas depois vai causar um problema persistente no futuro. Ou mesmo uma coisa também é muito comum nesses cenários que a gente raramente aborda, que são os vendedores de óleo de cobra, que é aquela galera que passa vendendo os elixires milagrosos e que nunca funcionam de verdade, né? Então, grande parte também dos remédios vendidos para a população geral no Império não tem efeito nenhum. E uma coisa também que eu até não citei sobre o sistema de doenças no Warhammer é que a maioria das doenças não tem cura, ela se cura sozinha, ela tem tempo de duração, né? Tem tempo de incubação e de duração. Então você normalmente se cura sozinho, o que você faz testes é para resistir aos sintomas. Então você faz os testes de endurance ali, dependendo do nível da febre, para resistir à febre debilitante, que aí se você ficar com febre, você perde ali menos 10 nos seus testes de atributos físicos e ainda pode ficar acamado. No mal-estar também você faz o teste para resistir ao mal-estar e conseguir fazer as ações do dia a dia. Então todos esses são... você precisa resistir aos sintomas e não à doença em si. E um inclusive, dos tratamentos comuns utilizados, principalmente em outdoor, para a febre do rato, conforme está aí na imagem, o autoflagelamento. Porque o autoflagelamento, ele de fato alivia a coceira momentânea ali. A pessoa está se escoteando ali com um bando de tira de couro, onde está ferido. Então, ela, de certa forma, tá aliviando, tá trocando as dores, né? Tá aliviando a coceira pela dor do autoflagelamento. Então, isso é muito comum. Em alguns outros lugares também, como em Kislev, eles fazem tratamentos com pimentas de gelo, que é um tipo de pimenta local lá. Dá uma aliviada, como se fosse uma menta, uma hortelã, que dá essa aliviada também pelo fato de ser refrescante. E também, em alguns lugares como Tabelheim, a pessoa usa queijo de cabra, que aí você besunta a pessoa de queijo ali também, que é para poder dar uma aliviada na coceira e tentar mais tratar essas feridas aí, chama mais rápido. E aí é engraçado também, fun fact, em algumas cidades, a febre do rato ela é chamada também de febre da torta, porque não é incomum as pessoas usarem carne de rato para fazer as tortas, porque é muito mais barato, né? Então ela acaba sendo uma doença comum na transmissão através da ingestão de alimento contaminado, feito a partir de carne de rato. Tem uma dúvida que eu tenho, Jesus. E aí você tá falando, por exemplo, que a gente tá falando de rato de Warhammer. Em algum momento eles emulam a peste negra? Sim, existe exatamente a peste negra no Warhammer. E aí os clérigos de Shelaia, né, que é a deusa da cura lá, a inimiga mortal de Nurgle, ela é o único momento onde eles têm um direito ancestral de quarentena.
Eles levantam a corda branca e falam, daqui ninguém sai, ninguém entra. Eles têm domínio superior a qualquer outra entidade do governo sobre esse assunto. Eles quarentenam o local e é o direito deles fazerem isso. Como da suspeita de febre negra. E aí, então, a febre do rato, os sintomas que ela causa são convulsões, febre, mal-estar, feridas na pele. Ela deixa machucado, né? Ela causa ferimento. E ela também tem a possibilidade de ser crônica. A grande parte das doenças no Warhammer também tem essa característica, que é falhando em algum... Depois que passou o tempo de duração dela, que é esse tempo natural que eu falei, a pessoa fez o teste, ela não conseguiu passar no teste de Endurance, ela pode ficar com alguns sintomas crônicos para o resto da vida aí da doença que ela pegou. Inclusive, baixou a imunidade de volta. Ou fica para sempre com essas feridas aí, ó. Pode diminuir a intensidade, pode Aquela diminuir. cicatriz que fica coçando a vida inteira. Porque, inclusive, a gente fala do pouco uso, mas quando vocês estavam no esgoto, quando os personagens estavam no esgoto de Bogenhafen, a Caterine pegou uma coceirinha. Ela tá até hoje com essa coceirinha lá. Que chama Itching Pox, o nome da doença que ela tá. Então vai passar mais ou menos mais uns 20 dias aí até ela curar e, quem sabe, ficar com ela para sempre. Delícia. É sempre a esperança de manter aquilo que nos torna fortes. Vamos prosseguir que o assunto hoje tá animado. Vamos falar da próxima doença, que é minha, a paralisia das ruínas. Essa daí eu juntei duas, porque eu achei duas fontes diferentes e elas eram muito parecidas. E aí eu preferi juntá-las com a liberdade poética que a gente tem, né? Para fazer a paralisia das ruínas. Como é que funciona? Essa daí, eles falam que é a doença do aventureiro. Porque não é, a cara fica na cidade a vida inteira, trabalha no campo, trabalha na cidade, trabalha na construção. O máximo que ele vai é aqui no bosque do lado, vai no riacho ali, ele não vai pegar essa parada aí não. Agora, o cara fica indo pra um monte de canto, caçando em lugar selvagem, entrando em dungeon, pode ser que ele seja um dos alvos dessa doença. Então a maioria das... catacumba lá, cheio de gente morta, cheio de tem essas paradas aí. Por quê? Porque terra selvagem, catacumba e tal, tá cheio de treta ali. E infecciona mesmo. Podridão, veneno, o que você mais imaginar. Então esse contágio vai acontecer com a progressão sucessiva de contato com essas áreas. Então é mais ou menos assim. Vou falar como é que funciona a doença, depois vou falar como é que você pega ela. Como é que funciona a doença? A doença, ela ataca os nervos da pessoa. Não, ela fica nervosa. Não, ela meio que trata da coordenação motora da pessoa. Mobilidade, deslocamento, equilíbrio, etc. E quando a pessoa começa a sentir esses efeitos, ela vai sentir febre leve, vai ter tremores nas mãos, vai ter falta de equilíbrio às vezes, uma tontura leve, e esses quadros vão só se evoluindo até chegar ao ponto da pessoa simplesmente não conseguir se orientar, não conseguir andar, não conseguir se equilibrar, nem manter nada na mão. Ela não perdeu a força, ela não perdeu a saúde, só que ela não tem capacidade de se mover. Então, como é que a pessoa pega a paralisia das ruínas? Bom, toda vez que a pessoa vai para um lugar que tenha coisas tóxicas diversas, seja atacada por alguma criatura ou planta, animal, magia, alguma coisa que funcione como doença ou veneno, por mais que ela se salve, ela vai fazer um teste separado de resistência. D&D quinta edição vai ser de Constituição e D&D Pathfinder vai ser Fortitude. Com a CD 6. A CD 6. Passou. Legal. Bola pra frente. Se a pessoa tiver no dia seguinte contato de novo com essa situação, ela vai fazer um novo teste. Com a dificuldade de 6 mais 1.
Então, cada vez que ela entrar em contato de novo, ela vai aumentar em mais um a dificuldade do teste. E quando ela falhar, a doença vai começar a se manifestar. E aí, como é que funciona? No primeiro dia, penalidade nenhuma. Ela vai só sentir um certo desânimo, cansaço, sem nada mais do que isso. No segundo dia, isso assim, ó, não teve teste, tá? Isso assim, ela pegou, falhou no teste, no dia seguinte ela vai estar cansada. No segundo dia, ela vai continuar cansada, só que ela vai ter uma redução de 1,5 m no deslocamento dela. No terceiro dia, ela vai receber -1 de penalidade em qualquer ação física dela. Psicológica, ok. Mas física, -1. No quarto dia, o cansaço vai ser notório e ela vai perder metade do deslocamento. Quando chegar no quinto dia, ela vai ser atingida para a penalidade adicional de -1. E a partir daqui, ela vai ter -1 por dia acumulado de penalidade. E aí o deslocamento dela vai cair para o mínimo, que é 1,5 m. Quando a penalidade dela igualar com o valor de destreza, ela fica incapaz de se mover. E aí ela vai prostrar de vez. A pessoa vai ter que cuidar, a pessoa vai ter que alimentar e tudo mais. Porque ela não perdeu forças, mas ela não consegue segurar nada, ela não consegue fechar a mão, ela não consegue andar, ela não consegue se defender. Como é que trata e cura isso daí? Cura mágica, restauração menor. Ou maior, né, no caso. As restaurações eliminam a doença instantaneamente. Se não tiver jeito de fazer a restauração, é um tratamento com chás raros. Lembrando, a pessoa tem que estar em ambiente seguro, confortável, bem alimentada, e ela tem que ser tratada com chás raros e alguns remédios para fortalecer o vigor da pessoa, tipo melhorar resistência de doença, coisa de imunidade. Então, um chá raro, boa alimentação, conforto e descanso. Cada dia do tratamento recupera 1 ponto de penalidade, ou seja, você vai diminuindo essa penalidade até você zerar ela e sarar a pessoa. Só que quando essa penalidade ela se equiparar, quando a penalidade que você está ganhando de volta, né, se equiparar a metade da sua destreza, você volta a andar. Só que com aquela penalidade de metade do deslocamento, e aí volta o deslocamento total quando você zerar as penalidades, aí você tá curado, tá de boa, tá tranquilo. Tá? Então, como é que funciona? Os remédios são à base de chás raros. Esse chá, vamos falar, eu esqueci, cara, como é que chama o troço que você joga para fazer o chá, né? Mas os insumos do chá, eles custam 1 peça de prata por dose. Ou seja, você precisa de uma dose diária. Então você precisa de 1 peça de prata por dose para fazer essa recuperação. E você encontra isso com vendedor de especiarias, vendedores de remédio, casa de chá bem equipada, você encontra. Ou com um herbalista que tenha a capacidade de fazer, tá? Essa aí, então, é o funcionamento. Ou seja, você não precisa ficar fazendo um monte de doença, ela não piora, ela tende a melhorar. Só que aí o que acontece é que se a pessoa não tiver ninguém para cuidar dela, ela morre de fome, de sede. Tá? Quais são os pontos de atenção dessa doença? Primeiro, você pode considerar que alguns efeitos de magias de paralisia, venenos mágicos ou mesmo doenças mágicas pode acelerar o processo. Então, tipo, a pessoa foi atingida por um efeito mágico de veneno, paralisia ou doença. Você pode pular. Em vez dela ir para o segundo dia, ela já vai para o efeito acumulado de 4º dia, por exemplo. E você aumenta isso daí. E o segundo efeito é que você pode deixar essa condição um pouco mais drástica, com febre, com visão turva, tontura. Isso aí pode ficar bem marcado na interpretação. E o interessante sarou, zerou a tua contagem. Você volta com a dificuldade 6 de novo igual era. Ou seja, um cara que é um aventureiro aí constante, um cara que vai buscar caçador e fica no mato aí constantemente, ele pode pegar essa doença várias e várias vezes. E já tem, isso aí já peguei umas 5 vezes. Porque ela é bem comum em quem fica se aventurando por aí.
Quando eu vi a imagem, eu achei que ia ser, e pelo nome, eu achei que ia ser tipo uma paralisia do sono. O cara tá deitado ali dormindo, deve ser uma parada que aparece assim e uma aparição que segura a pessoa. Eu pensei numa treta diferente na última enquete. Mas vamos seguir. Porque É rigidez viu, e eu botei essa imagem aí pra lembrar, porque ela é mais uma do livro do Papai Darkness, mas ela vai lembrar, a hora que eu começar a descrever algumas pessoas, uma doença da ficção. Sim. Só que em escala muito mais acelerada. A rigidez viu, ela é uma doença de incubação de um dia, a CD dela para resistir é alto, ou seja, ela é uma doença muito perigosa, muito difícil você resistir e não sofrer o efeito dela. E ela tem um negócio interessante que é, no primeiro dia, depois da incubação, ela parece uma coisa boa, do ponto de vista de aventura, porque você sente que a sua pele está mais dura, no sentido de mais resistente, mais grossa. E aí, no sistema do D&D, você ganha mais 1 de CA, por causa disso. Você ganha uma espécie de armadura natural. Tipo Bark Skin, né? Daquela magia de druida. Né? E aí, passa-se mais um dia e você sente que a sua pele ficou mais dura ainda. Então, seu bônus de CA sobe de mais 1 para mais 2. No terceiro dia, sobe de novo. Até então, sem nenhum prejuízo. Nenhum prejuízo. Você só tá sentindo que você tá mais parrudo, né? No terceiro dia, sobe de novo para mais 3. Mas você começa a sentir uma certa dificuldade de movimento. Porque você agora tá muito mais rígido. E aí, a sua destreza cai em 2 pontos. No quarto dia, repete-se o processo. Mais 1 de CA, menos 2 na destreza. E todos os dias isso vai acontecendo. Enquanto você não se curar, ou enquanto não houver uma cura para essa doença, cada dia que passa a partir do terceiro dia, o seu CA aumenta em 1 e a sua destreza reduz em 2. Caso a sua destreza chegue a 0, você morre sufocado, porque essa rigidez atingiu a musculatura dos seus pulmões. Então, basicamente, ele não faz menção no livro à origem dessa doença. Ele não tem uma menção à mudança visual, ou seja, não tem nada que indique que está acontecendo, sua pele não precisa necessariamente demonstrar essa rigidez que está atingindo os seus músculos, mas ela claramente é uma versão extremamente acelerada da escama gris, da Grayscale. Não é Grayscale, não? Grayscale, obrigado, eu sempre confundo. Grayscale, que é a doença que aparece no Game of Thrones, mas lá ela é uma doença de longo prazo, que tem outros efeitos, a pele fica mais dura, mas ela não necessariamente fica mais resistente, pelo contrário, ela só fica mais seca, né? Com a consistência um pouco de escama, um pouco de pedra, enfim. E ela é muitas vezes letal, mas a letalidade dela é pelo mesmo motivo. Atualmente a doença pode atingir o pulmão e a pessoa tem memória sufocada. Ou enlouquecer. Ou enlouquecer. É isso que eu falava, no Game of Thrones tinha uma ilha lá, que a galera ficava, que os doentes ficavam, né? É porque ela é extremamente contagiosa, né? No Game of Thrones, a escama gris é muito contagiosa. Você encostar em uma pessoa com escama gris é suficiente para você pegar a doença. Então, eles são isolados nas ilhas. Mas a loucura, aparentemente, é muito derivada, eles mencionam, dos efeitos visuais, né? Porque a pessoa fica com marcas, mesmo quando ela sobrevive, e a partir do momento em que ela pega escama gris e sobrevive, ela fica imune. Ela não pega mais e a situação não deteriora. Tipo assim, sobreviveu. Parou de avançar a doença, ela não pega mais, não deteriora além daquilo, mas ela vai ficar com marcas permanentes. E aí isso muitas vezes causa algum grau de loucura, enfim. Por que eu quis citar ela aqui? Que eu acho que tem elementos narrativos muito interessantes. O livro é propositalmente vago sobre a origem dela, sobre os tratamentos, enfim, mas eu acho que um bom caminho é você fazer um meio termo com o Game of Thrones, em que você pode transformar essa doença numa doença que não é necessariamente letal, mas que pode ser irreversível. Ou seja, se você sei lá, no quarto dia, você conseguiu se curar, ou seja, você passou em 2 testes seguidos da doença e se curou, beleza, mas você não volta. Então agora, parabéns, você tem mais 4 na CA e menos 4 de destreza permanentes. E aí só as velhas e boas regras de milagre e desejo são capazes de reverter esse efeito. Então, restauração e tudo mais. Porque agora aquilo é uma característica sua. Eu acho que isso cria um elemento em que você pode ter essa coisa que tem no
No Game of Thrones, você tem uma colônia de pessoas que vivem desse jeito, e aí você tem níveis diferentes de impacto. Pessoas que... Tem gente que virou praticamente uma estátua viva, que mal se mexe, o cara tem 2 de destreza, 3 de destreza, e tem a mobilidade de um cubo gelatinoso do ponto de vista de deslocamento, mas o homem é uma estátua humana, assim, ele tem um CA, uma armadura natural de mais muito. Pode ser um caminho, diferentes, e aí essas pessoas são poderosas do ponto de vista físico de resistência. Você pode transformar ele numa doença que é passada por um monstro específico, ou seja, tipo, ao invés do basilisco ou da mordida do cocatriz causar petrificação imediata, ele causa esse efeito no longo prazo. Então o cocatriz mordeu, mas você não foi petrificado na hora. No dia seguinte você começa a sentir o sintoma. Você pode transformar, ou um outro bicho. Eu acho que nesse caso é legal que seja um bicho fraco, né? Tipo, que tem esse efeito imprevisto. Então, não, ele ficou aqui, mas tá tudo bem. Vida que segue, esse bicho esquisito que a gente não conhece. E aí no dia seguinte você tem esse efeito. Você pode transformar ele num efeito de uma maldição, porque uma maldição, uma armadilha, vamos dizer assim, porque você tem 2 dias de efeito positivo, que a pessoa começa a sentir que está mais resistente, e ela nota esses efeitos em combate, não sei o quê, e só no 3º dia que começa a ter o cavalo de Troia. Então eu acho que dá para ter um componente, e, pô, é uma doença que, se você não trata, é uma forma horrorosa de morrer. Porque você vai perdendo... Ela lembra um pouco essa paralisia das ruínas que o Vermelho criou aí, e mencionou, justamente porque ela vai gradualmente retirando a mobilidade, a pessoa vai ficando cada vez mais restrita no movimento dela, na capacidade de agir sozinha, e se ela não tiver uma companhia ou alguém que esteja disposto a ajudar e apoiar, morre. Morre. Vai de Vasco, exatamente. Tinha uma outra também, uma criatura que a gente enfrentou até no Verde Púrpura, que ele era uma estátua também, e quando ele te atacava, você também tinha chance de virar um deles. Era o Stonecaster, o amaldiçoado de pedra. Mas o efeito dele é parecido com o do Cocatrix, né? Ele causa uma petrificação meio que imediata. Então, mas a pessoa passa e vira uma estátua viva. Vira uma estátua viva. Na verdade, eu tô tentando lembrar, mas eu acho que o que ele faz é só petrificação. Então, ele não vira um dele, né? Ah, tá. Não, eu acho que talvez você tenha que passar muito tempo petrificado pra virar um dele. É uma coisa assim, você tem acho que 2 ou 3 turnos que você precisa falhar, e aí você fica petrificado de vez. E aí, se você ficar petrificado daquele jeito em tempo, quando você volta Stone First. Eu acho que é interessante pra essa rigidez view aí manter o visual bebado, né, da escama gris. Pra ficar marcado, né? Porque eu acho que é aí que dá graça no negócio. Pô, você tá com a pele diferente, cara. Aí você acha? E os meus cabelos? Aí depois de 3 dias o cara já tá andando igual Robocop já. Vamos seguir, porque agora não é só nome de doença, mas não é só pra isso que você veio. Vamos falar tudo esses veneno brabeza que a galera trouxe aí, que do mesmo jeito das doenças, nós trouxemos aqui alguns exemplos de veneno. E vou falar, cara, tem veneno pra dedéu, viu? Eu senti até certa dificuldade pra escolher, porque tem muito peba, tem muito veneninho bem peba, e os bons são muito parecidos. Então vamos lá, vamos começar. O primeiro veneno trazido é o Heart Kill. Heart Kill é uma combinação de 2 venenos, na verdade. Ele é uma combinação de um veneno de uma Amphisbaena, que é uma rara serpente de 2 cabeças, e um Jabberslite. Jabberslite, que é um monstro que ele é tão grotesco, tão bizarro, tão maligno, que a própria água se recusa a transmitir a imagem dele. Ele não tem reflexo. Ele é uma das criaturas mais vis do cenário de Warhammer. E, se não me engano, ele inclusive é baseado num filme, né? Do Monty Python. Não do Monty Python, do... Como é que é o nome do principal roteirista do Monty Python? Eu não vou lembrar de cabeça, não. Terry Gilliam? Terry Gilliam. Que é o Jabberwocky, né? Sim. Então, bom, juntando esses 2 venenos, e aí, como eu falei, no sistema de venenos do Warhammer, a pessoa é envenenada e ela ganha condição envenenada, e ela pode ir acumulando essa condição envenenada, em que vai
causando mais danos por turno, até eventualmente ela morrer, se ela não for tratada. E o Hard Kill, como se é uma combinação de 2 venenos poderosos, ele gera um veneno que ele é sem cheiro e sem cor. Então, um veneno bastante utilizado por assassinos para envenenar alimentos. E o poder de efeito dele é justamente quando ingerido. Quando ingerido essa mistura, ela provoca 4 condições de envenenamento que podem ser resistidas com um teste de Endurance de menos 10, ou seja, um teste difícil. Ou seja, se já ganhar de cara 4 condições de envenenamento, quando a média de vida ali de uma pessoa, sei lá, na segunda carreira, igual a Caterine e a Cora, é na faixa dos 10 de vida, então você já toma 4, no primeiro turno você já toma 4 de dano. E aí, se você consegue passar numa cura e etc, no segundo turno você dá com 3, no terceiro com 2, assim por diante. Então a chance de sobrevivência dele é muito pequena. Porque mesmo que você for fazendo todos os testes, turno após turno, para poder resistir a ele, você vai tomando o dano dele, o dano mínimo dele ali todo turno, até eventualmente no último turno ali você provavelmente já tá quase sem HP. Então é um veneno muito poderoso, um veneno muito forte, muito utilizado por assassinos profissionais, e não por outro ele é tão caro quanto deveria. Ele custa 45 peças de ouro. Então, de fato ele é caro, porém eficiente, né? Diferente dos de D&D. Claro que dada as condições em que ele possa ser aplicado ali, um testezinho de prestidigitação para colocar dentro do alimento, ou uma pessoa disfarçada de cozinheiro, ou o próprio cozinheiro, né? Quem sabe? Porque pelo fato também de ser um veneno sem cheiro e cor, ele é basicamente indetectável. Mesmo personagens que talvez, como a Cora mesmo, que tem sentido aguçado sabor, pode ser que não consigam identificar esse veneno e ingiram ele sem saber. Então, ele não é de difícil aplicação, dadas as condições ideais, assim, de ter alguém ali que possa utilizar, ou até mesmo alguém ser enganado. Não, usa esse tempero aqui, que é um tempero lá da minha terra, que o embaixador gosta muito. Bonzinho, ele é bonzinho. O embaixador gosta muito aqui desse coentro. E com isso, você causar ali uma morte de um personagem muito importante na trama. Então, um Hard Kill, um veneno que não sei se pode ser adaptado para os sistemas de D&D ou os outros, mas no Warhammer ele tem um lugar muito especial ali para assassinos de elite. E da elite. Ele faz esse balanceamento bem, assim, porque ele é um veneno virtualmente mortal, assim. É muito difícil, assim, impedir a pessoa depois que ela toma de não morrer. E por isso ele é tão caro. E ele é caro porque conseguir produzir ele é muito difícil. Conseguir os ingredientes deve ser muito difícil, porque os animais, os monstros você tem que matar para pegar o veneno, são pica, não é uma cobrinha que você pode criar no quintal de casa. Então você vai ter que pagar uma galera para capturar isso aí, te entregar esse veneno. Então tem que valer a pena. E ele faz esse balanceamento muito bem, né? De raridade, preço e impacto e efeito. Tomou, morreu. Função é o que a gente estava discutindo sobre funções de veneno, né? A questão é essa, não vai envenenar a pessoa para poder dar diarreia nela. Eu acho bom esses venenos assim. Aí você fala assim, mas se deixar um veneno desse com muito acesso, vai virar muito samba do crioulo doido, saca? Vai virar um troço muito fora do controle, vai virar um troço que vai atrapalhar a narrativa. Mas, cara, veneno é assim mesmo. Por isso que os reis tinham os provadores oficiais. Porque qualquer um pode envenenar outra pessoa. Isso aí não tem como controlar. Então é perigoso mesmo. Por isso que todo mundo era paranoico. E vamos falar o seguinte, ó. Ano passado a gente tinha um presidente aí que o cara era paranoico com veneno, inclusive. Ele chegou a ponto de ficar com medo de alguém envenenar ele. Então, assim... E ainda assim, tinha uns apoiadores que queriam usar ozônio anal. Porque esse tratamento ajuda eles a se sentirem felizes, né? Sabe como é que é? Cada um tem seu divertimento. E é nessa onda feliz que nós vamos para o próximo veneno, que é os Olhos do Sangue Verde. Bom, esse aí é meu, eu que peguei ele. Ele
Ele é um veneno que tá no D&D 3.0, no Pathfinder e tudo mais. E ele não é lá grandes coisas, não. Ele é razoável, dá pra você usar no quinta edição. Nem sei se tem ele pra quinta edição, mas deve ter. Tá? Ele era um veneno comum. Então ele é um veneno que é produzido a partir de uma pequena quantidade de sangue de criaturas que tem esse sangue verde. Tipo orc, um goblin, alguns insetos gigantes, tá? Então você não precisa de grandes quantidades. Uma pequena quantidade de sangue dessas criaturas é o suficiente. E aí você vai misturando tranqueira ali dentro. Você mistura sal, mistura alguns óleos, mistura alguns extratos, uma tretinha de cogumelo venenoso. Deu a liga, você faz esse líquido bonito, esverdeado, semi-transparente e sem cheiro e sem gosto. Tá, esse aqui é o principal. Ele é esverdeado, mas quando você dilui ele, como ele não tem cheiro nem gosto, ele pode ser ingerido facilmente. Só que assim, a ingestão dele não é nem o grande tchan, porque ele é usado, ele é transformado mais num óleo pegajoso e passado em armas. Se ele for ingerido, ele vai fazer a pessoa passar mal e pronto. Mas se ele for colocado numa ferida, ele já vai agir de maneira mais rápida e vai fazer com que a pessoa passe aí uns maus bocados. Mas nada muito grave, uma coisa mais... Vocês vão ver. Quais são os sintomas para reconhecer que a pessoa está envenenada? Primeiro, quando os efeitos começarem, ela vai ficar pálida. Ela vai ficar muito pálida. Os lábios, os olhos e as unhas, assim, a pele embaixo das unhas vão ficar esverdeadas, tá? E para você usar ele durante uma cena de combate, você precisa só de 10 ml dele, que é a base dele, tá? 100 ml você passa na sua arma para você inocular ele. O custo dele varia de 100 PO até 250 PO no D&D 3.0, 3.5. E como eu falei, para você transferir o veneno, você utiliza mais no corte. Porque se você vai na bebida, o máximo que ele faz é uma indigestãozinha pro cara. Como é que ele funciona? Quando a pessoa recebe o primeiro talho, primeiro corte, primeiro ataque, e que provoque dano com a arma infectada, o alvo tem que fazer um teste, ou de constituição, se for quinta edição, vai ser CD 14, ou CD 13 de fortitude para Pathfinder e 3.0. Se ele passar, de boa, passou tranquilo. Se ele não passar, ele vai receber imediatamente -1 no valor de constituição dele. E aí, depois de 1 minuto, ele vai receber 1 D2 de dano na constituição. É assim que funciona. Se você cortar o alvo de novo, ele faz o teste novamente e os efeitos são cumulativos. E o melhor, os efeitos são permanentes. A pessoa não recupera a constituição depois. Ela só recupera se ela tiver alguma magia ou poção de restauração ou cura completa para tirar esses efeitos de dano de atributo. E esse veneno ele é muito utilizado por assassinos, por guerreiros em batalha, tipo, vamos fazer uma quantidade aí que é para dar aquele dano na hora, porque perda de constituição é automaticamente diminuição da quantidade de pontos de vida. Ou seja, a pessoa numa batalha ela vai sendo minada rapidamente. Então se você tem um arqueiro aí, passa esse troço na ponta da flecha e taca, você consegue aí fazer muito estrago. E outra coisa interessante é que, pelas regras de fabricação que você tem de itens, e eu não lembro onde eu vi isso há muito tempo atrás. Quando você tem regra de fabricação de itens, você tem mais ou menos assim: para fabricar isso daí, você vai fazer um teste de perícia de CD 15. Aí você tem o seguinte: que com CD 15, esse veneno passado numa lâmina e alguma coisa, você pode usar ele até 3 vezes. A partir do quarto uso, ele já não funciona mais. Agora, se a sua fabricação, a CD do fabricante, ela subiu esse valor, tipo, se ela atingiu CD 20, a cada CD mais 5, você tem um turno a mais que você pode usar esse item. Então, você tem um fabricante de venenos lá, um alquimista, que o cara é nível elevadíssimo. O cara conseguiu tirar aí um CD 30.
Cara, um CD30 vai fazer com que você tenha 3 vezes mais, né? 3 grupos de 5, onde você pode usar uma lâmina até 6 vezes. Ou seja, o mínimo que tira da pessoa é 6 pontos de constituição. E se ela não passar, você vai pegar mais 6d2 de constituição. Ou seja, esse veneno peba, se ele for feito por uma pessoa muito poderosa no quesito de fabricação de itens, você pode levar um oponente a óbito. Você pode fazer ele para a terra dos pés junto. Você pode fazer ele usar um paletó de madeira. Você pode fazer ele ir pro Vasco. Trabalhar na Rede TV. Aliás, isso foi você ter me lembrado isso. Eu ia falar isso mais cedo. E esse é um bom momento para isso. Esse é um veneno de batalha, né? Esse é um veneno de combate. Mas você pode provocar uma caganeira legal no cara. Né? Mas o que me lembra, um dos problemas que tinha no D&D 3.5 de você causar o dano de atributo, é que você tinha que recalcular a porra toda quando ele acontecia. Essa parte era um inferno. Então você vai lá e dá um dano de constituição, você vai ter que reduzir o modificador do cara não sei onde, quantos pontos de vida ele perde com essa alteração, e não sei o quê. O cara refaz a ficha inteira durante o período do veneno, aí o cara curou, aí agora volta o... Curou, mas não curou tudo. Agora ele ganhou mais um ponto, então volta. Cara, essa parte é que eu acho que os caras tiveram que abandonar. Eu acho que no quinta edição esse foi o acerto deles, de falar, não tem mais isso. Você toma dano na vida e ganha uma condição de envenenado que é igual pra todo mundo e vida que segue. Mas eu lembro de ver esse óleo de sangue verde em aventura, na época que eu jogava o 3.0. Sim. Eu acho que ele ainda existia no quarta. Mas a gente não fala da quarta edição. É verdade. Mas enfim. Nossa, a quarta edição tinha um negócio de nível de poder de veneno. Era você jogar videogame. RPG. Jogar... Eu lembro dele no 3.0 e no 3.5. E ele era viável. Ele era viável porque dava pra fazer. Ele era meio carinho, mas valia a pena. Ele era caro só em níveis iniciais, né? Mais pra frente ele já ficava, valia a pena você ter ele pra causar o dano especificamente pra você conseguir fazer mais de um ataque com ele, né? Fazer uma série de ataques com ele, dava pra dar um dano rápido, e aí você tinha 16 ataques por turno, dava pra você envenenar bem rapidamente as pessoas com isso. Isso é verdade. Podemos seguir? Então vamos. O próximo também é meu. Poeira de Lich. Esse daí é o seguinte. Esse daí é nervosão. Porque ele é feito a partir de elementos meio necromânticos. Então, para você fazer ele, você precisa de cinza de cremação, poeira de cemitério, aquela terrinha que fica junto ali da tumba, perto do caixão, terra com muita concentração de material de decomposição, mistura tudo numa maçaroca com uma água salobra ali, torra tudo no fogo, depois você amassa, quebra e peneira até virar um pozinho muito fino, e você usa esse pó para envenenar as pessoas, dispersando ele no ar, saca? Você não põe na lâmina, não põe na comida, você joga ele, você faz aquela sujeirinha de catacumba, saca? Quando o cara abre a porta, aí fica aquela sujeirinha no ar assim, ó. É aquilo ali que fica. Então como é que funciona? Quando uma criatura ela é inoculada por esse veneno, os sintomas que ela vai apresentar são os seguintes. Ela vai ter respiração pesada, não é dificuldade para respirar, ela vai fazer barulho quando ela respirar. E a voz dela vai ficar fraca, como se ela tivesse respirado, sei lá, hélio, saca? Ela vai ficar com a voz mais... Tá falando igual chipmunk, assim. Ela vai ficar com a vozinha mais fraca. E aí você vai ver que ela tá inoculada, tá? Uma dose desse veneno é 50 ml, cara. É 50 ml, é tipo 5 gramas ou menos de pó cinza e fedido. Muito fedido. Só que o preço, ele varia entre 750 PO e 1000 PO de valor esse veneno, tá?
Como é que funciona? A inoculação dele é através da inalação, ou seja, você respira ele, tá? E quando você respira ele, você faz um teste de Constituição, CD18, ou de Fortitude, CD17. Se você tiver na 5ª edição, é Constituição, senão é Fortitude. E o efeito imediatamente, você cheirou a bagaça, é 2d6 de dano em força. Na hora. Você fica fraco. E depois de 1 minuto, você toma mais um D6 de força com o teste de Fortitude. E o negócio é: o teste de Constituição, ao contrário dos outros venenos, se você passar, você não neutraliza o veneno. Você reduz a metade o dano. Ao contrário dos outros venenos. E agora um toquezinho pessoal, porque eu vi isso em umas adaptações e achei legal. É que se a pessoa continuar mantendo o contato, ou se for inoculado de novo, ela pode perder um D6 a mais de força. Mas é assim, esse veneno não progride. Ele deu esses danos e parou ali. Não tem como ele ficar se acumulando, tá? Só esse negócio, né? Acontece assim, ela tem um efeito cumulativo temporário que você pode usar se você for um mestre malvado. Por exemplo, ao invés de chegar um cara lá com esse veneno na mão e tacar na tua cara, você é um aventureiro, você tá num grupo de aventureiros que decidiu entrar numas catacumbas cheias de zumbi morto-vivo. Pode ser, existe uma chance daquele ambiente ter esse pó naturalmente. E aí ele vai funcionar diferente. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Ele vai funcionar como um veneno de ambiente, ambiental, né? Uma questão de local, onde você, a cada 10 minutos lá dentro, vai perder um pontinho de constituição. Desculpa, de força. Um pontinho de força. Você vai fazer o primeiro teste. Se você falhar, você perdeu um pontinho. O segundo teste aumentou a dificuldade em mais um. E aí você vai fazendo, e à medida que você vai falhando, você vai tomando um ponto de dano a cada 10 minutos que você ficar no lugar. Só a sua presença lá. Como é que você cura os efeitos, tanto do veneno feito em pó, quanto do lugar? Primeira coisa, impedir o contato com o veneno. Então você limpa o rosto, passa água, alguma coisa para você interromper essa progressão de dano que você vai tomando. Segunda coisa, magias que recupera dano de atributo. Corta na hora. Então, restauração qualquer, restauração menor, maior, corta na hora o efeito. Não tenho não tenho como ter essa magia. Então você vai ter que tirar isso daí do seu corpo, limpar o rosto, sair da área, evitar estar com contato com esse veneno e vai recuperar pouco a pouco a sua força. Você vai recuperar 1 ponto de força por hora. Se você tiver antídoto, se você tiver remédio, alguma coisa revigorante, você pode fazer testes de constituição ou fortitude a cada hora. E se você passar no teste, em vez de recuperar 1 ponto, você recupera 1 D6. E aí, em poucas horas, você pode recuperar de novo a sua força como ela era antes. Então, era assim, ele é um veneno bacana de usar, porque ele tem uma ação rápida, se ele for jogado pó na cara da pessoa. Mas ele também pode ser um desafio ambiental que vai minando a pessoa. Aos poucos ela só vai perceber lá na frente que ela já tá toda cagada e já não tá conseguindo mais fazer nada, porque ela tá tossindo, falando igual o Pato Donald e não consegue derrubar nem um kobold. Eu gosto mais da versão ambiental, porque por causa desse efeito de ir acontecendo mais sutil. Na maciota. Mais sutil. E é um dano de força, que é um dano massa de sendo causado, assim, principalmente para guerreiro, que às vezes não é uma pessoa muito perceptiva. Então o cara só vai notando que a espada dele tá ficando mais pesada, que a armadura dele tá pesando mais no corpo. E até o 18, e até aquela força 18
indicar que a espada tá pesando, quer dizer que ele chegou em forças 11. Ou seja, a espada ficou muito tempo ali sem ele notar que ela tá pesada. Quando ele notou que tá pesada, ele já tá muito prejudicado. O cara já tá sentindo encumbrance ali. E eu acho que ainda é melhor quando é uma questão ambiental, justamente porque eu acho mais fácil e fazer mais sentido de ter poeira de lítio perdida ambientalmente numa catacumba específica do que o maluco que vai lá com uma pazinha E recolhe, pra né? coletar, pra poder usar, recolhe pra poder usar e tal. Porque, cara, imagina o processo pra você coletar esse pozinho perdido na catacumba pra poder usar ele como veneno específico. É uma profissão de risco extensa. Só lembrando que não é a poeira do lítio propriamente dito. Não. Mas é uns lugares assim que tem que ter um conjunto de elementos que você fala assim, cara, peraí, eu preciso de cinza de cremação, poeira de cemitério, terra de tumba, local com mortos em putrefação. Rapaz, pra ter morto-vivo aqui. Faz sentido chamar poeira de lítio, porque seria tranquilamente um local em que o lítio poderia morar, né? Sim. Quando eu vi esse veneno aqui, eu falei, cara, eu tenho que pegar ele aqui porque eu gostei. E essa questão ambiental aí foi de minha autoria. Muito obrigado. Essa parte da ambientação aí ficou legal, justamente por gerar a ambientação ao local, né? Sim, e aí é um. E aí pode ir até a lenda da maldição, né? Tipo um tutacão da vida. É um perigo invisível, né? Vamos seguir. Nosso último veneno desta enquete, porque nós temos mais uma sobre venenos e doenças, tá? Mas o último dessa enquete aqui é o soro da verdade. Eu não quis inventar muito. Eu peguei um veneno do quinta edição que não é pródigo em venenos. Pelo contrário, a lista oficial é bem restrita até. Mas eu peguei esse porque esse eu acho que é um veneno fácil de identificar, né? Esse é um veneno que existe em histórias de ficção modernas, né? Todo mundo já viu um filme de ação em que em algum momento alguém vai aplicar pentotal em outra pessoa para que ela seja obrigada a revelar os códigos, os planos dos terroristas. Jack Bauer, assim. E... True Lies. Assista, True Lies. A cena do soro da verdade é impagável. E não tem muito segredo no funcionamento. É um veneno que você aplica na pessoa e a pessoa é obrigada a falar a verdade. Ela funciona, a descrição dela é que ela funciona igual a magia zona da verdade. Então a pessoa fica envenenada por uma hora e enquanto ela está envenenada, ela está submetida a uma magia zona da verdade. O que significa que ela, diferente do Pentotal na ficção e do Veritaserum, como o Val lembra que existe no Harry Potter, a pessoa ela não é obrigada a falar. Assim como na zona da verdade, ela pode ficar calada. Mas se ela falar, ela tem que falar a verdade. Essa é a grande premissa da magia. Então ela é, na verdade, uma versão concentrada, líquida da magia zona da verdade. E eu acho que assim, tem um primeiro tópico, que é o que eu já falei aqui, que eu quero voltar, que é a perda de livre-arbítrio, né? Porque você perde o direito de poder mentir, o que quer queira, quer não queira, é uma compulsão e um controle de comportamento. Então eu não vejo esse como um veneno que os heróis vão comprar e carregar para aplicar no vilão para ele contar. Eu acho mais fácil o herói ser injetado nisso, porque essa é uma forma do vilão tirânico, guerreirão malvado de armadura, de emular uma coisa que o clérigo maligno poderia fazer desde o começo. Então agora esse cara tem a opção também de, quando ele for interrogar o personagem do grupo, ele poder enfiar esse soro da verdade e o cara ser submetido na zona da verdade que o vilão não conseguiria conjurar. Mas cara, ela custa 150 GP. O que é nada. Um frasco de veneno básico no D&D custa 100 GP, ou seja, ela custa 150 GP para você fazer o equivalente líquido de uma magia de segundo nível. O que me leva a pensar que, em última instância, você pode fazer a coisa parecida com qualquer magia.